Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Ao longo de hoje, pessoal, vamos dar início à análise dos crimes contra a dignidade sexual. Especificamente nessa aula, vamos trabalhar com os crimes contra a liberdade sexual, que se iniciam a partir do artigo 213 do Código Penal, tá? Sem dúvidas, trata-se de um dos temas que mais caem em provas e certames públicos. Então, se estiver previsto no seu edital essa parte de crimes contra a dignidade sexual, fatalmente você terá uma questão ou minimamente alguma alternativa a lhe ser cobrada em sua avaliação. Portanto, fique muito ligado nos temas que nós vamos trabalhar aqui e já sabe, encerrou a aula, vai no TEC, resolve questão para você fixar bem o conteúdo que nós iremos trabalhar. Combinado? Já lhe deixo de antemão sabendo que, caso você tenha alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo, manda sua crítica, manda sua sugestão, manda sua questão. A gente está aqui para conduzir você até o seu sucesso. Combinado? Mas me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já separa a caneta, já separa a água, já separa o seu caderno e vambora trabalhar crimes contra a dignidade sexual. Primeiro crime que a gente trabalha, pessoal, sem dúvidas, é o crime de estupro, previsto no artigo 213 no Código Penal. Observe você que o rol de crimes contra a dignidade sexual passou a assim ser chamado a partir do ano de 2009, visto que antes dessa época haviam, na realidade, chamados crimes contra os costumes, que apresentavam uma dinâmica bem diferente da que nós temos hoje. 15 anos depois, a verdade é que nós temos muito ainda a evoluir, mas comparando com o que existia, sem dúvidas, já é um passo à frente que foi dado. Então, todas as vezes que vocês pensarem em estupro, a primeira ideia que tem que vir na sua cabeça é: crime de estupro pressupõe emprego de violência ou grave ameaça. Estou chamando a atenção para isso? Porque você vai perceber que os crimes contra a dignidade sexual ou os crimes sexuais, eles se materializam no modus operandi do agente. Então, o que vai diferenciar um crime do outro é a maneira com que o agente vai agir. Então, por exemplo, se ele emprega de violência ou grave ameaça, é crime de estupro. Mas se ele empregar fraude, é outro crime. Se ele se vale da posição de superior hierárquico que ele possui, é outro crime. Se ele se vale de pessoa menor de 14 anos, é outro crime. Entende, pessoal? Se ele se vale de uma conduta que, embora não empregue nenhum modus operandi específico, pratica um ato libidinoso à revelia da vítima, é outro crime. Por quê? Porque os crimes sexuais, qual é o objetivo do agente? Ora, o objetivo da gente é sempre estar satisfazendo a sua própria passiva, a sua própria tara. Ponto. Agora, o que vai diferenciar um crime do outro é exatamente a maneira com que ele vai buscar essa satisfação. Belezinha? Então, pensou no crime de estupro, automaticamente trata-se de um crime sexual que é emprego de violência ou grave ameaça, e isso é inegociável. Segunda coisa que é importante. Antes, pessoal, observe você que somente a mulher podia ser vítima do crime de estupro. Sim, somente mulher podia ser vítima do crime de estupro. E homens somente poderiam ser vítimas do crime de atentado violento ao pudor. Nessa linha de raciocínio, no ano de 2009, nós tivemos a unificação desses dois delitos. Então, o artigo 213 passou a conter também aquilo que era previsto no artigo 214, de modo que o crime de estupro hoje, ele pode ter como sujeito passivo tanto homem quanto mulher. Tanto mulher como homem podem ser, sim, devidamente não, né? Mas infelizmente estuprados, tá? Então, dito isso, vamos analisar o tipo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, violência ou grave ameaça, você já sabe que se refere ao crime de estupro. A ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena de reclusão de 6 a 10 anos. Observe que as penas já são mais altas. E sem dúvidas tem razão de ser. Vamos fazer aquela análise doutrinária que você já conhece, vamos nessa? Sujeito ativo, Levi, quem é que pode praticar um crime de estupro? Qualquer pessoa, pessoal. Qualquer pessoa. Veja você que aqui nós não iremos exigir uma qualidade específica do agente para os fins de praticar o crime de estupro. Então, qualquer pessoa pode vir a praticá-lo, tá? Sujeito passivo. Quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa, seja homem ou seja mulher. Qual é a manha de prova que eu já quero trazer para você? A manha de prova é a seguinte, pessoal. Levi, se o agente emprega de violência ou grave ameaça
para ter uma relação sexual ou prática de ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, o crime permanece sendo de estupro? Não. Por quê? Porque aí você já trouxe uma nova categoria, aquela categoria de vulneráveis. Lembre-se que o consentimento sexual válido no país, no Brasil, passa a ser tido a partir dos 14 anos. Então, se a pessoa tem menos de 14 anos, independentemente de consentimento, independentemente se emprega de violência grave, ameaça, fraude, etc., nós teremos crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, que nós também vamos ver aqui no TEC. Só fazendo essas considerações que elas são importantes para fins de prova, tá? Objeto jurídico. Levi, qual objeto jurídico, qual é o bem jurídico aqui envolvido? Sem dúvidas, a liberdade sexual. A liberdade sexual, né? E o objeto material, a que ou a quem recai essa conduta? Sem dúvidas, essa conduta recai, né, na vítima, que será alvo tanto da conjunção carnal não consentida, como da prática de outro ato libidinoso. Vamos para o elemento objetivo. Você já sabe que no elemento objetivo a gente vai analisar o tipo e destrinchar aqueles tópicos que são mais importantes. Constranger, Levi, como eu devo constranger? Como eu devo constranger? Não, como eu devo entender constranger? Constranger, entenda por obrigar. Você vai obrigar, você vai tolher a liberdade de alguém, você vai impedir que alguém exerça o livre-arbítrio. Observe que alguém reforça o que eu lhe disse, que pode ser homem ou mulher, mediante emprego de violência. Essa violência aqui, pessoal, é violência física, tá? E essa violência física, ela pode ser feita de várias formas. Por exemplo, você bater em alguém, você segurar alguém com força, você mobilizar essa pessoa, por exemplo, né? Você utilizar de qualquer tipo de mecanismo que possa agredir a integridade física dessa pessoa, tá? E o que é grave ameaça? Lembre-se sempre, promessa de mal injusto e grave. Vou lhe matar, vou matar sua família, entende? É nesse perfil, tá? A ter conjunção carnal. Conjunção carnal, pessoal, é caracterizada pela relação pênis-vagina, tá? Relação pênis-vagina. Ou a praticar, ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Aqui tem os pontos importantes. O que é ato libidinoso, pessoal? É qualquer ato sexual que não seja relação pênis-vagina. A felação, por exemplo, a prática de sexo oral obrigado, né? Ou a masturbação que obriga outra pessoa a fazer, né? São exemplos de atos libidinosos que também podem caracterizar o estupro, desde que exista emprego de violência ou emprego de grave ameaça. Alguns pontos que eu gosto sempre de chamar para você. Primeiro, Levi. E se uma pessoa, preste atenção, se uma pessoa, através de aplicativo de mensagens, tá, de celular, profere uma grave ameaça, observe, uma pessoa está em São Paulo, outra pessoa está em Tóquio, profere uma grave ameaça, certo? De modo que, olha, se você não ligar a sua webcam agora, preste atenção, se você não ligar a sua webcam agora e passar a se masturbar para mim enquanto eu me masturbo, eu vou matar sua família no Brasil. Não existe contato físico entre os dois. Pergunto, Levi, ainda assim pode vir a se falar em crime de estupro? Pode. Pode. Por quê? Porque observe você que existe emprego de grave ameaça com o objetivo de praticar um ato libidinoso. Masturbação é um ato libidinoso. Então, mesmo que seja através de uma tela, se o indivíduo emprega grave ameaça com o objetivo de fazer com que a pessoa se masturbe e ele obrigue a outra pessoa a assistir ele se masturbando, sem dúvidas que se trata de um crime de estupro. Então, deixe bem claro em suas anotações que o entendimento da jurisprudência é no sentido de que o estupro dispensa contato físico. O estupro dispensa contato físico, tá? Primeira coisa que eu tô trazendo para você, que é uma coisa muito importante. Segundo, Levi, imagine que uma determinada pessoa inicialmente consente à prática sexual, mas o parceiro passa a adotar determinados comportamentos sexuais violentos que a vítima não quer, a pessoa não quer. Nesse momento, passa a ser estupro se ele utiliza de força? Sem dúvidas. O fato dele ter consentido inicialmente não significa dizer que ele vai consentir toda a relação sexual, pessoal. Então, a partir do momento em que é dito não, é não, não tem conversa. Foi dado não, é não, ponto. Não há mais discussões, não há mais conversa, tá? É isso que eu sempre gosto de dizer, tá certo? Então, observe, elemento subjetivo, vamos analisar, Levi. Essa conduta é praticada a título de dolo, a título de culpa, a título de préter-dolo. Sempre, nesses casos, a conduta ela é dolosa.
tá? É necessário que o indivíduo tenha um ânimo de praticar a conduta, melhor dizendo, prevista no artigo 213 do Código Penal. Vamos à nossa classificação doutrinária? Vamos lá. Trata-se de um crime comum, por que, Levi? Porque qualquer pessoa pode praticá-lo, não se exigindo nenhuma qualidade específica do agente, tal qual eu te expliquei. Trata-se de um crime material, por quê? Porque, pessoal, o crime material, lembre-se comigo, é aquele que possui um resultado naturalístico. E esse resultado naturalístico precisa acontecer para o crime se consumar. Qual é o resultado naturalístico do crime de estupro? A prática de conjunção carnal ou de outro ato libidinoso. Tá? Então, veja bem, se a pessoa pratica um ato libidinoso à força com a outra, o crime já está consumado. Mas se eu tento praticar um ato libidinoso e não chego a praticar esse ato libidinoso, não se fala em crime consumado, em fala-se tentativa. Por exemplo, o sujeito emprega de grave ameaça para levar a vítima até um beco, certo? E no momento em que ele está buscando iniciar a prática de um ato libidinoso, obrigando ela a masturbar ele, por exemplo, a polícia chega e efetua a prisão. Se não fica caracterizada a prática de ato libidinoso, tem-se aqui a possibilidade de tentativa, tá? Isso que a doutrina nos traz. Trata de um crime de forma livre, por que, Levi? Porque não existe uma forma vinculada a ser praticado, tá? Um crime comissivo exige que você saia da sua inércia para praticá-lo, não admitindo conduta omissiva, pelo menos na conduta omissiva própria, né, pessoal? É sempre bom lembrar disso. Crime instantâneo, uma vez praticado e consumado, não há que se falar em consumação que se prolonga no tempo. Crime unissubjetivo, um sujeito, basta uma única pessoa para praticá-lo, né, não se exigindo concurso de pessoas. E trata-se de um crime plurissubsistente, porque admite o fracionamento do iter crimes e, portanto, admite, como eu acabei de te explicar, tentativa. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Primeira parte do crime de estupro para você. Lembre-se sempre que se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Tranquilo? Vamos nessa? Vamos seguir? Formas qualificadas, pessoal. Esse ponto aqui é interessante pelo seguinte. Vamos lá? Se da conduta, ou seja, se do estupro, resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, reclusão de 8 a 12 anos. Alguns pontos precisam ser ditos. Primeiro, Levi, a lei fala se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. E se for leve? E se for gravíssima? Bom, vamos lá. Lembre que se você punir o menos, você vai punir o mais. Então, grave ou gravíssima, nós teremos aqui a mesma solução jurídica, ou seja, se do estupro resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, trata-se de estupro qualificado, a ponto de ser apenado da forma com que aqui está, reclusão de 8 a 12 anos. Agora, se for lesão corporal leve, Levi, bem, aí amanhã de prova que eu quero deixar para você. A lesão corporal leve, ela é absorvida pelo crime de estupro, de modo que não há que se falar em crime de estupro qualificado ou estupro com concurso de lesões corporais. Então, se as lesões corporais leves, elas são decorrentes da prática do estupro, pune-se tão somente pelo crime de estupro. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Essa é a primeira parte. Segunda parte, lembre-se que também é uma qualificadora. Se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, observe. Menor de 18, pessoal, por quê? Porque, obviamente, estaremos falando de uma pessoa que efetivamente ainda ostenta o patamar de ser uma pessoa vulnerável. Não vulnerável na acepção de caracterizar o crime de estupro de vulnerável, mas sem dúvidas, pessoal, um adolescente ele vai ter, sem dúvidas, muito mais danos na vida dele em razão disso. Agora, olha o ponto que eu quero te chamar a atenção. O maior de 14, ó. Ah, Levi, é aquilo que você me disse, né? Exatamente. Por quê? Porque se for menor de 14 anos, é estupro, pessoal? Não, é o crime de estupro de vulnerável, lá nos termos do artigo 217-A do Código Penal. Belezinha? Tranquilinho? Essa é a primeira parte. Da segunda parte, se da conduta resulta a morte, reclusão de 12 a 30 anos. Lembrando, pessoal, que o crime de estupro, na sua forma simples ou na sua forma qualificada, é um crime hediondo, nos termos da Lei 8.072 de 90. Então, vou até colocar aqui para ti, para que você não esquecer, para que você não se esqueça. Trata-se de um crime hediondo, nos termos da Lei 8.072 de 1990. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Posso seguir? Lembre-se sempre, ficou com dúvida? Vai lá no meu Instagram, conversa comigo e a gente vai tirar a sua dúvida. Dando seguimento, pessoal, passamos para o próximo crime, violação sexual mediante fraude, um crime que nos últimos anos apareceram muitos casos na mídia.
Muitos casos na mídia, normalmente envolvendo profissionais de saúde. Profissionais de saúde que se aproveitavam da confiança que um paciente ou uma paciente possui nele para ali realizar atos libidinosos. Então foi muito debatido, né, nos corredores do judiciário a prática, por exemplo, de médicos e médicas que acabavam se valendo da condição de ginecologistas para realizar toques libidinosos em seus pacientes. Então, a gente ouviu muitos casos como esse, infelizmente. Por quê? Porque o que vai caracterizar a violação sexual mediante fraude? Exatamente isso que você está pensando, a fraude. Porque, como eu lhe falei lá atrás, o crime sexual, ora, o indivíduo quer satisfazer a lascívia dele, a tara dele. O que vai mudar de um crime para o outro é a forma com que ele vai fazer isso. Lá atrás a gente viu emprego de estupro, de violência ou grave ameaça. Aqui a gente vai ver emprego de fraude, ou seja, o sujeito não vai bater em ninguém, não vai obrigar ninguém, mas vai fazer com que a vítima seja enganada. Ora, um engodo é o sujeito vestido de médico, está ali realizando o exame preventivo, por exemplo, de uma paciente, e ali ele começa a realizar toques libidinosos que não são técnicos. Ou seja, ele se aproveita daquele momento para ali satisfazer a sua lascívia, quando na realidade deveria ser estritamente profissional. Isso é o crime de violação sexual mediante fraude. Esse é um exemplo que eu dou para você. Tá? Ou, por exemplo, líderes religiosos que prometem determinadas recompensas dos céus a partir da prática de atos libidinosos com eles. Quantos casos você já ouviu falar disso também? Acontece, né? Acontece, olha. Se você fizer tal coisa comigo, eu tive um sonho, que sonho? Eu sonhei que você ganhava não sei quanto, aí eu sonhei que você arranjava um emprego. Eu sonhei que você arranjava um emprego e Deus me disse, né, que você só iria arranjar esse emprego se você fosse dormir comigo. E aí a pessoa, naquela relação de confiança que possuía com o líder religioso, ia para a cama com ele. Então é só um exemplo para você entender o ponto onde eu quero chegar, tá? Mas vamos ler o tipo? Ter conjunção carnal, você já sabe, relação pênis-vagina, ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pronto. Porque o que ele quer dizer aqui? Meu amigo, se você quiser fazer uma aventura sexual com quem você quiser, ok, tá valendo. Desde que você conheça tudo o que acontece ao seu redor. Olha, pronto, eu vou fazer, pronto. Quando ele diz que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, o legislador quer garantir, certo, o seu direito de ter suas aventuras sexuais, desde que, obviamente, você não interfira na bolha de direitos de outra pessoa. Simples. É assim. Assim como essas pessoas não podem empregar fraude com esse objetivo, você também não pode querer entrar na bolha de direito das demais pessoas. Dentro dessa linha de raciocínio, pessoal, o que é que você tem que levar? Bom, no crime de violação sexual mediante fraude, o cara usa de um engodo, uma fraude, um meio de enganar, né? Se aproveita da confiança daquela pessoa, né? É como, por exemplo, um sujeito que chega para uma adolescente, certo? Imagine aí um pastor novo, imagine aí um cara com 20 anos, 21 anos, 22 anos, ou um líder religioso qualquer um, gente, um padre, etc. Qualquer um. E ele chega para uma determinada pessoa, né? E diz o seguinte: olha, você é virgem e eu recebi um chamado, né, de Deus, de que eu que deveria retirar sua virgindade para que você fosse abençoada em sua vida, que você casasse bem, que você achasse um homem bem bom para você, por exemplo. E aí a pessoa vai lá, naquele engodo, coisa e tal, e pimba. É esse o ponto. Tá, gente? Pena de reclusão de 2 a 6 anos e se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. É um tanto quanto difícil nós imaginarmos um crime desse com o objetivo de obter vantagem econômica, né? Até porque a vantagem econômica, pessoal, nos crimes sexuais está muito mais vinculada à própria prostituição. Mas enfim, o legislador assim quis e a gente está trazendo para você. Vamos lá, aquela classificação doutrinária que você já conhece. Sujeito ativo, Levi, quem é que pode ser? Quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa. Por quê? Porque não se exige uma qualidade específica do agente. Quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também. Qualquer pessoa também. Objeto jurídico. Qual bem jurídico envolvido? Liberdade sexual. Por quê? Porque você não consegue exercer a sua vontade. Você não consegue manifestar a sua vontade sexual. Objeto material é a própria pessoa, né? Que ludibriada acaba cedendo às investidas do outro.
Elemento objetivo, analisando o tipo como já analisamos. Conjunção carnal, você já sabe que é relação pênis-vagina. Outro ato libidinoso, qualquer outro ato de cunho sexual com alguém. Mediante fraude, ou seja, o meio em que você percebe que a vítima é enganada, né? Engodo. Né? Engano. Ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Exatamente isso que nós estamos trabalhando aqui. Elemento subjetivo é exatamente o dolo. Não existe forma culposa nos crimes sexuais, tá? Classificação doutrinária, vamos nessa. Trata-se de um crime comum, por quê? Porque não se exige uma qualidade específica do agente. Um crime material, por quê? Porque assim como no crime de estupro, para sua consumação, exige-se que ocorra efetivamente o ato libidinoso, tá? De forma livre, porque a lei não impõe um modus operandi, trata de um crime comissivo, ou seja, exige que você saia da sua inércia para os fins de praticá-lo, não se permitindo a forma de omissão, menos própria. Crime instantâneo, ou seja, porque a sua consumação não se prolonga no tempo. Um crime unissubjetivo, porque unissubjetivo, um sujeito, pode ser praticado tão somente por uma única pessoa, não se exigindo um concurso de crimes. E um crime plurissubsistente, você já sabe, admite o fracionamento do iter criminis e, por essa razão, admite tentativa. Beleza? Até passei aqui sem querer, viu, galera? Foi mal. Mas é isso, tá? Violação sexual mediante fraude. Vamos dar seguimento? Já sabe, ficou com dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Vamos lá, pessoal. Importunação sexual, um crime relativamente novo, né? Um crime do ano de 2018, um crime extremamente necessário que demorou tanto, gente, para o legislador se tocar para ele. Porque nós tínhamos, observe bem, nós tínhamos uma lacuna muito grande quando o indivíduo praticasse um ato libidinoso sem empregar violência, nem grave ameaça, nem fraude, nem se valer de nenhuma superioridade hierárquica, nem se valer de vítima vulnerável, menor de 14 anos. Por exemplo, um indivíduo que se aproveita de um metrô cheio, de um ônibus cheio e começa a se esfregar em alguém. Um sujeito que ejacula em alguém em um transporte público. O sujeito não empregou nada, nem violência, nem grave ameaça, nem fraude, nada disso. Antes de 2018, acreditem, isso era apenado era apenado através da lei de contravenções penais. Isso era uma contravenção penal, meu amigo. Você tá de brincadeira comigo. Crime sexual é gravíssimo, cara. Gravíssimo, traz consequências absurdas para a vítima. Aí, em 2018, o legislador andou bem, no sentido de trazer para o Código Penal a conduta de importunação sexual. E o que seria importunação sexual? É você praticar o ato libidinoso sem o consentimento da pessoa, sem a sua anuência, mas sem empregar nada. Nem violência, nem grave ameaça, nem fraude. É o chamado crime subsidiário. O que é um crime subsidiário? Meu amigo, eu vou analisar o que o sujeito fez. Se não for nada, é importunação sexual. Entende? Se a conduta do indivíduo teve a finalidade de satisfazer a sua laticívia, se ele pratica um ato libidinoso sem o consentimento da vítima, porque tendo consentimento, pessoal, ok, ó, tá safo. Tendo consentimento, meu amigo, ó, beleza. O problema é quando não há consentimento. O problema é quando não há consentimento, tá? Vamos ler o 215A? Tá lá. Praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constitui crime mais grave. Vamos lá. Pessoal, quando falamos em importunação sexual, como é que você identifica isso na sua prova? Quando efetivamente não há emprego de violência, grave ameaça, fraude, não existe relação de superioridade hierárquica, ascendência, né? E não é praticado contra vulnerável. Aí você consegue identificar. Exemplos de prática, Levi, o sujeito que se esfrega no outro no transporte público, o sujeito que ejacula no outro no transporte público. Tudo isso é o sujeito que passa, né? Acaba passando a mão nas partes íntimas de uma pessoa, né? Sem consentimento. Infelizmente tem muito louco pela rua aí, pessoal. O pessoal tá andando na rua, o sujeito vem de lá e pega na bunda do outro, pega no seio da mulher, né? Pega no pênis do rapaz, meu amigo, né? Então,
Isso não dá para ser punido com a contravenção penal. Sem dúvidas, o legislador andou bem. Dentro dessa linha, vamos fazer a nossa análise doutrinária, pessoal? Vamos lá. Sujeito ativo, quem que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não se exige uma qualidade específica do agente. Sujeito passivo, quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também. Da mesmíssima forma, qualquer pessoa também. Tá? Objeto jurídico. Levi, qual é o bem jurídico envolvido aqui? Meu amigo, aqui a gente fala também da liberdade sexual. Objeto material. A que ou a quem recai essa conduta? Sem dúvida é sobre a pessoa, né? Que é vítima da prática de um ato libidinoso sem a sua anuência, sem o seu consentimento. Elemento objetivo, vamos lá? Praticar é basicamente fazer, né, contra alguém, e sem sua anuência, que isso aqui é importante, porque havendo anuência, havendo consentimento, pode até vir a configurar outro crime, como ato obsceno, por exemplo, mas importunação sexual não configura. Ato libidinoso, ou seja, qualquer ato de cunho sexual, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, ou seja, a própria tara ou a de terceiro. Beleza? Elemento subjetivo, o dolo, tá? E olhando a classificação doutrinária, você vai ver que é bem parecido com os outros, né? Crime comum, por quê? Porque não se exige uma qualidade específica do agente. Crime material, por quê? Porque exige a ocorrência do resultado naturalístico. Qual a ocorrência do resultado naturalístico? Levi, a prática do ato libidinoso sem a anuência da pessoa, né? De forma livre, porque a lei não impõe uma maneira a ser praticado. Um crime comissivo, por que, Levi? Porque o agente tem que sair da sua inércia para os fins de praticá-lo, não admitindo conduta omissiva minimamente própria. Crime instantâneo, visto que uma vez praticado, sua consumação não se prolonga no tempo. Unissubjetivo, um único sujeito. Ora, não se exige concurso de pessoas para fins de sua prática, ele também é plurissubsistente. Lembre-se, plurissubsistente, vários atos. Admite fracionamento do iter criminis e por essa razão admite tentativa. E por essa razão admite tentativa. Beleza? Vamos lá, pessoal. Assédio sexual. Assédio sexual, as pessoas acabam fazendo uma análise muito rasa sobre o que é assédio sexual. As pessoas pensavam assim: eu tô no ônibus, ele passou a mão em mim, assédio sexual. Calma, não é isso. Não é isso. Observe que existe um fato na história mundial de um determinado líder político, certo? Que foi acusado de assédio sexual porque descobriu-se que uma secretária dele acabou fazendo sexo oral nele. Certo? Certo. E aí começou-se a falar de assédio sexual. Só que ao invés das pessoas focarem no fato para compreender o tipo penal, acabaram interpretando de outra forma. Então, apalpar alguém não é assédio sexual, é importunação sexual. Se masturbar na frente de alguém não é assédio sexual, é importunação sexual. Por quê? Porque para caracterizar assédio sexual, sempre pense numa relação de superioridade hierárquica ou de ascendência. Superioridade hierárquica ou de ascendência. Como assim, Levi? A relação de um chefe de trabalho. Relação de um professor com um aluno. Beleza. Sempre essa relação de poder. Sempre essa relação de poder. Mas é do que o sujeito cobrar um favor sexual para ajudar ou para não prejudicar alguém. Olha, você tá na lista aqui de demissão. Você tá vendo aqui? Você tá na lista de demissão. Mas se a gente sair, você vai ser demitida. É basicamente isso. É o sujeito que não vai empregar de violência ou grave ameaça. Ele não vai obrigar ninguém a nada. Mas a pessoa acaba cedendo àquela chantagem exatamente com medo de ser prejudicada ou com o objetivo de crescer dentro do seu trabalho. Então a ideia de assédio sexual, pessoal, é exatamente essa. É o sujeito valer-se de sua condição de superior, valer-se de sua ascendência para efetivamente conseguir favores sexuais. Por exemplo, um professor, olha, você vai perder aqui, você sabe, né? Você vai perder a sua matéria aqui, você vai perder sua disciplina. E eu sei que você utiliza de financiamento estudantil, não é? Ora, se você não quiser perder o financiamento estudantil, vamos sair para você fazer a prova comigo? Pronto, isso aí é assédio sexual. Entendimento do STJ, inclusive, nem tão antigo. Então, pessoal, é isso que eu quero que você entenda. Assédio sexual envolve o que, Levi? Envolve superioridade hierárquica ou ascendência inerentes ao emprego, cargo ou função.
Eu acho que com esses exemplos aí você entendeu exatamente o que é que caracteriza esse crime. Vamos ler o tipo? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Detenção de 1 a 2 anos. Lembre-se sempre que se trata de um crime que está na alçada de competência do Juizado Especial Criminal. E, por isso, admite as medidas despenalizadoras previstas no artigo 74 e o artigo 76 da Lei 9.099 de 95. 9.099 de 95. Então é dentro dessa lógica que eu quero que você raciocine comigo. Eu ia falar racionalismo, mas não é racionalismo. É raciocine comigo, tá? Então, Juizado Especial Criminal, assédio sexual, Juizado Especial Criminal. Beleza? Tranquilinho? Vamos lá, pessoal, fazer aqui a nossa análise doutrinária, que é importante também. Sujeito ativo, Levi, quem é que pode praticar esse crime? É qualquer pessoa? Não. Por quê? Porque é uma pessoa que ostente a condição de superior hierárquico ou de ascendência. Portanto, pessoal, um superior hierárquico. E lembre-se sempre que se exigimos uma qualidade específica do agente, trata-se de um crime próprio. Sujeito passivo. Quem é que pode ser vítima desse crime? A vítima desse crime, pessoal, é exatamente o seu subordinado ou subordinada. Não é? Objeto jurídico. Qual é o bem jurídico envolvido, Levi? A liberdade sexual. Sem dúvidas. Objeto material. Bom, é a pessoa. Aqui recai a conduta do assédio sexual. Elemento objetivo. Vamos lá, galera. Vamos analisar o tipo. Constranger, você já sabe, obrigar, tolher a liberdade de alguém. Com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento de natureza sexual. Aqui, pessoal, pode ser a conjunção carnal, pode ser a prática de felação, ou seja, de sexo oral, de masturbação, de toques libidinosos, tudo isso. Tudo isso. Qualquer uma dessas hipóteses irá caracterizar o assédio sexual, desde que o agente se valha da sua condição de superior hierárquico. Levi, se superior hierárquico empregar de violência ou grave ameaça e assédio sexual, não, estupro. Por quê? Porque violência ou grave ameaça caracteriza estupro. E se o superior, presta atenção, e se o superior hierárquico fizer isso, valendo-se de uma pessoa que está inconsciente pelo fato de estar alcoolizada e assédio sexual? Não, é estupro vulnerável. Então eu quero que você enxergue que a condição de superior hierárquico caracteriza o assédio sexual. Mas, se houver um plus, se houver algo que fuja dessa alçada, aqui nós teremos o desenrolar da maneira com que eu estou trazendo. Tá? Elemento subjetivo. Levi, qual elemento subjetivo? É o dolo. O do dolosa, né, pessoal? E aí vamos à análise. Vamos lá? Trata-se de um crime próprio. Portanto, existe uma qualidade específica do agente para o fins de sua prática. Trata-se de um crime formal, pessoal. Por quê? Porque basta que se faça o constrangimento, basta que se faça essa proposta indecente. Independentemente, presta atenção, independentemente de se efetivamente se realizar, se conseguir o favorecimento sexual, o crime está consumado. Ou seja, o chefe chega e diz assim, velho, chama a pessoa e diz assim, 8 horas da manhã e diz, olha, você está na lista de demissão. Se você não quiser ser demitida, 18h30 na minha sala. A pessoa se revolta, vai na polícia. E se comprova que de fato ele disse aquilo. E aí, Levi, é crime consumado ou tentativa? Consumado. Por quê? Porque é um crime formal, pessoal. Não se exige a ocorrência do resultado naturalístico para os fins de sua consumação. Basta que ele faça essa proposta indecente. Beleza? De forma livre, porque a lei não impõe uma forma a ser praticado. Um crime comissivo, porque exige que o agente saia da sua inércia, né? Um crime instantâneo, por quê? Porque sua consumação não se prolonga no tempo. Um crime unissubjetivo, porque exige então somente um único sujeito, uma única pessoa, não se exigindo concurso de crimes. E ele pode ser unissubsistente ou plurissubsistente, ou seja, via de regra, pessoal, via de regra ele é unissubsistente, ou seja, via de regra, não admite tentativa. Mas é possível que admita, como por exemplo, se essa proposta que é feita pelo sujeito seja uma proposta por escrito
E antes dela efetivamente chegar ao conhecimento do seu interlocutor, ela ser rastreada, ela ser interrompida, ela ser cortada. Belezinha, pessoal? Tranquilinho, já sabe. Ficou com dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Majorante de pena. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. E faz muito sentido também. Agora lembre-se. Levi, e se a vítima for menor de 14? Bem, se ela é menor de 14, qual é o crime, pessoal? O estupro de vulnerável. Beleza? Já chamando a atenção para você. E aí a gente chega num crime que foi incluído no nosso Código Penal, nossa legislação, no ano de 2018. Registro não autorizado da intimidade sexual. E que já faz sentido na sua cabeça. Meu amigo, você não tem o direito de tirar foto dos outros durante a intimidade sexual. Você não tem direito de tirar foto da nudez dos outros, não. Meu amigo, para. Para. Isso é crime. Então vamos lá? Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez, ou ato sexual, ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes, porque se tem autorização tá tudo certo. Então vamos lá, um ato sexual, um ato de sexo que tá ali acontecendo e o sujeito vem de lá e começa a filmar. Isso é crime? É crime. Não havendo autorização dos participantes, isso é crime. E vou chamar logo a atenção, parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou de qualquer outro registro, com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual. É muito comum isso, infelizmente, né, pessoal? Você pegar uma cena de sexo e colocar o rosto de alguém com o objetivo de fazer crer que aquela pessoa que estava na cena de sexo é aquele alguém que você faz a montagem. Recentemente nós tivemos isso com uma atriz famosa, né? Uma atriz famosa praticaram esse crime contra ela, pegaram uma cena de sexo e colocaram o rosto dela nessa cena. Pronto, crime do artigo 216-B do Código Penal. Manha de prova. Se essa mesma conduta é praticada presta atenção, se essa mesma conduta é praticada contra menores de 18 anos, a punição é feita na forma do ECA, a partir dos artigos 240 e 241. Então tome nota, se essa mesma conduta é praticada contra o ECA, contra adolescentes, é punido na forma do ECA a partir do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está especificamente aqui 241C. Mas vamos lá, pessoal. Sujeito ativo. Quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa pode ser vítima desse crime aqui. Vítima não, praticar esse crime, perdão. Sujeito passivo. Quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também. Objeto jurídico. Qual é o bem jurídico aqui envolvido, Levi? A liberdade e a intimidade sexual, né? Objeto material. A que ou a quem recai essa conduta? Pessoal, essa conduta recai exatamente sobre os registros de quê? Das cenas de nudez ou ato sexual. Elemento objetivo, analisando o tipo, pessoal. Vamos nessa? Produzir, né? Você basicamente criar um roteiro, criar uma cena de filme, por exemplo, fotografar, filmar, registrar por qualquer meio, né? Seja audiovisual, seja só visual, seja só áudio. Conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Isso aqui é o mais importante. Tá, pessoal? Elemento subjetivo é o dolo. Classificação: trata-se de um crime comum. Por quê? Porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se, pessoal, de um crime formal. Ou seja, basta que efetivamente se registre essa conduta. Independentemente das pessoas envolvidas se sentirem ou não violadas em sua liberdade sexual ali, o crime está praticado. Beleza? Isso é muito importante, pessoal, porque, por exemplo, digamos que estamos ali trabalhando com a gravação de um filme pornográfico. A pessoa está ali ciente que a gravação está acontecendo. E o sujeito de lá está filmando a cena. Ok, aqui está acontecendo uma cena consentida e aqui não tá. É crime, Levi? Aham. Do mesmo jeito, se não houve anuência, tá? De forma livre,
Por quê? Porque a lei não impõe uma forma de praticá-lo, comissivo, o sujeito tem que sair da sua inércia para os fins de praticá-lo. Instantâneo, porque, Levi, lembre comigo, a consumação não se prolonga no tempo. Unissubjetivo, um único sujeito. E ainda plurissubsistente, admite fracionamento do iter crimes e, portanto, admite tentativa. Admite tentativa. Levi, e se o sujeito produz e divulga 2 crimes? Porque aqui é só para produzir. É o sujeito que chega com o celular dele, ó, pessoal, filmou, pam, pronto, tá aqui. Não mandei para ninguém. Agora, se eu fizer isso, pam, e divulgar em grupo de aplicativo de mensagem, são 2 crimes aqui. Você vai ver que tem um artigo 218C, salvo engano, tá? Também não vou lembrar tudo de qual, mas salvo engano é exatamente isso. Belezinha? E aqui, pessoal, ó, o registro não autorizado de cena de nudez ou sexo explícito ou pornográfico envolvendo menores de 18 anos deve ser punido sob a órbita do artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu te chamei a atenção anteriormente. Belezinha, pessoal? Tranquilinho. Vamos resolver a questão para acabar o nosso bloco. Esse bloco ficou um pouquinho mais longo, mas eu não queria interromper, porque aqui tudo estamos trabalhando com liberdade e intimidade sexual. Você que nunca fez questão comigo, vai aparecer a questão no quadro, você vai pausar o vídeo, você vai resolver a questão, depois você vai voltar comigo para a gente resolver junto. Vamos nessa? Tá lá. Primeira questão na tela para você. Pausa o vídeo e vai. E aí, pessoal? Já fez? Vamos nessa? Banca Sebrasp, Polícia Civil da Paraíba, agente de investigação 2022. Um médico dermatologista que, sem necessidade e aproveitando-se da confiança da paciente, apalpa a vítima em suas regiões íntimas, pratica. Olha só, pessoal, já sabemos que se trata de violação sexual mediante fraude. Por quê? Porque ele se vale da confiança do paciente para os fins de praticar o crime. Eu, inclusive, dei esse exemplo aqui na aula. Mas só para você lembrar, ó, por que não é estupro, Levi? Porque estupro tem emprego de quê? Violência ou grave ameaça. Por que não é assédio sexual? Porque é assédio sexual que se caracteriza por um superior hierárquico. Por que não é estupro de vulnerável? Porque aqui não estamos falando de vulnerável, ou seja, pessoa menor de 14 anos ou ainda uma pessoa que esteja inconsciente por qualquer razão. E também, pessoal, observe, se existe emprego de fraude, não dá para ser importunação sexual, que é o chamado crime subsidiário. Se não for nada, será importunação sexual, mas aqui há o emprego de fraude, por isso, gabarito alternativo, a letra D de dado. Ficou com dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo. Fechado? Não deixa não. Vamos para a próxima. Vai lá, pessoal. Resolve a questão e volta comigo. Beleza? Vamos lá? Banca FGV, TJ de Goiás, juiz substituto 2023. Dário, casado com Elisa, começa a beijá-la na cama, sendo correspondido. Na sequência, ele faz menção de terem relações sexuais, porém ela recusa, alegando que está com sono e quer dormir. Não satisfeito com a negativa de Elisa, Dário a imobiliza e mantém com ela cópula vagínica à força. Durante a relação sexual, diante da resistência de Elisa e da agressividade com que é possuída pelo marido, ela sofre lesões corporais leves. Diante do caso narrado, a correta adequação típica dos fatos à luz do ordenamento jurídico penal é: bom, primeira coisa que você tem que pensar, as lesões corporais leves, elas foram sofridas na decorrência da prática de estupro. Dentro dessa linha de raciocínio, você precisa lembrar que o estupro ele é qualificado se apresenta lesão corporal grave, gravíssima ou com vítima menor de 18, maior de 14. Foi o que eu lhe disse aqui na aula, que as lesões corporais leves elas são absorvidas pela prática do estupro. Por isso, pessoal, não há que se falar em qualquer tipo de punição por lesão corporal, ainda que citada no contexto de violência doméstica. Entretanto, aqui nós precisamos lembrar que se trata de um crime que é praticado pelo seu cônjuge. E o crime praticado pelo cônjuge, nos termos do artigo 226 do Código Penal, a gente vai trabalhar com ele. Nos termos do artigo 226 do Código Penal, trata-se de uma causa de aumento de pena da metade, salvo engano. Dentro dessa linha de raciocínio, trata-se de crime de estupro, agora não qualificado, mas o estupro com a pena aumentada, ou seja, estupro com majorante. Por isso, gabarito alternativa letra C. Beleza, pessoal? Vamos para a última? Vai lá, pausa o vídeo, responde a questão e volta comigo. Vai. Vamos lá? FGV, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, juiz substituto 2023. Nélio, colocando a mão sob sua camisa e simulando estar armado, aborda Olímpia, de 15 anos de idade, e determina que ela o masturbe, sob ameaça de morte. Temendo por sua vida, por acreditar que ele realmente estivesse armado,
Olímpia cumpre a ordem. Diante do caso narrado, Nélio deverá responder por. Observe você que, se existe ameaça de morte, estamos falando de emprego de grave ameaça. E grave ameaça caracteriza crime de estupro. Segundo ponto, Olímpia, ela tem 15 anos de idade, então, já que ela não tem menos de 14 anos, não podemos falar em estupro de vulnerável. Concorda comigo? Se há emprego de grave ameaça, também não pode ser importunação sexual, que é o chamado crime por o crime subsidiário. E não é assédio sexual porque não se fala em superioridade hierárquica. Só com esse raciocínio que eu te ensinei, você já tira aqui, já tira aqui, já tira aqui. A questão é lembrar o seguinte, aí, Levi, é estupro na forma simples ou na forma qualificada? Bem, se Olímpia tem 15 anos de idade, é estupro qualificado. Por quê? Porque também é qualificado, para além das lesões graves e gravíssimas, se a vítima tem mais de 14 e menos de 18. Por isso, pessoal, gabarito alternativa letra D de dado. Belezinha, pessoal? Esse foi só o nosso primeiro bloco para trabalhar desses crimes contra a dignidade sexual. Tá, pessoal? Já já eu volto para trabalhar com você com os demais crimes contra a dignidade sexual e vamos iniciar a análise dos crimes contra os vulneráveis. Belezinha, pessoal? Mais uma vez, obrigado por ter você aqui comigo. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.